Finalizei, então, todas as voltas conforme expliquei e ficou dessa maneira o trabalho. Aqui tá meio pequeno o espaço. Notem que ele foi, nessa parte redonda, ele foi aumentando cada carreira que eu fiz. Como eu fiz um aumento no último ponto alto de cada carreira, cada volta que eu fiz, ele aumentou um ponto alto. Então, ficou dessa maneira. Ele foi abrindo essa parte aqui, 6 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, ele foi abrindo dessa forma. E aqui na lateral, nas duas laterais, tanto desse lado quanto aqui do outro lado, eu fiquei com as 10 voltas, sem contar essa parte do meio que eu fiz os pontos altos. Então, finalizando conforme eu tinha explicado, eu fechei com um ponto baixíssimo, conforme eu fiz em todas as carreiras que eu expliquei aqui no início. Qualquer dúvida, você já sabe, deixa nos comentários, me chama, que eu estarei te respondendo o mais rápido possível, tá bom? Então, eu inicio fazendo 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço e venho em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Essa carreira eu vou fazer toda fechada com pontos altos, ela não vai ter correntinha de espaço. Então, aqui eu fiz ponto alto, essas correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto, um ponto alto nesse segundo, e aqui eu tenho uma correntinha de espaço entre um bloquinho e outro. Em cima dessa correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No próximo, ponto alto. E na correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, essa será a minha repetição. Ela vai ser toda feita com os pontos altos. Eu vou fazendo esta mesma sequência até chegar nessa última correntinha, que eu vou fazer um ponto alto também. Fiz, então, esse ponto alto. E no mesmo espaço, antes de iniciar essa parte redonda, onde eu tenho os aumentos, eu vou fazer mais um ponto alto junto com esse último que eu fiz. Agora, eu inicio trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto, até chegar nesse último, aí eu retorno. Fiz até o último e conforme eu estava trabalhando os aumentos nas carreiras anteriores, eu vou fazer também um aumento nesse mesmo espaço do último ponto alto de cada bloquinho, ó. Nota que eu vim fazendo pontos altos e aqui no último eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Aqui eu tenho uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Inicio fazendo ponto alto sobre cada um até chegar nesse último. No último, eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço. Aqui onde eu tenho uma correntinha, faço um ponto alto. Um ponto alto para cada, chegando no último, um aumento. Na correntinha, um ponto alto. E vou fazendo esta mesma repetição até eu chegar nesse último aumento, aí eu retorno. Finalizando, então, ficou dessa maneira, essa parte dos aumentos. Cheguei no último, em cima do último bloquinho e fiz também dois pontos altos no mesmo espaço. Agora, eu inicio a parte da lateral, fazendo ponto alto em cima de cada espaço de uma corrente e onde eu tenho os pontos altos, eu vou repetir ponto alto. Aqui onde eu tenho espaço de uma correntinha, um ponto alto. Eu vou fazendo esta mesma repetição por toda essa lateral, da mesma forma que eu fiz aqui do outro lado. Chegando aqui, nessa parte, eu vou explicar, porque não tem segredo, não. Vou fazendo os pontos altos, um para cada ponto alto, no espaço de uma correntinha, um ponto alto também. Chegando nesse último espaço de uma correntinha, antes de iniciar esses bloquinhos onde eu tenho os aumentos, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Nesse espaço de uma correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos. Inicio fazendo ponto alto sobre cada um, até eu chegar nesse último, eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço.
No espaço de uma correntinha, um ponto alto. Inicio um ponto alto para cada até o último, fazendo 2 pontos altos juntos aqui. No espaço de uma correntinha, um ponto alto. E sigo fazendo esta mesma repetição até eu chegar nessa parte onde eu iniciei com as correntinhas, eu fecho com um ponto baixíssimo aqui em cima do segundo ponto alto, aí eu retorno. Finalizei, então, com os pontos altos por toda a volta, fechei com um ponto baixíssimo, pegando o segundo ponto alto. E agora, eu vou fazer 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço, venho em cima do segundo ponto alto. No próximo, ponto alto. E vou fazendo essa sequência num total de 7 pontos altos, um para cada de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, ficando um bloco dessa maneira. Agora, eu vou fazer uma corrente, laço, pulo um ponto de base, vou para o seguinte e vou fazer novamente uma sequência de 7 pontos altos. Dessa maneira, uma corrente, laço, pulo um ponto de base, vou para o seguinte, e inicio novamente fazendo um bloco de 7 pontos altos. Então, essa carreira, essa volta, eu vou trabalhar dessa maneira por toda a parte, por toda a volta. Tanto nessa parte da lateral, quanto nessa parte onde eu tenho esses blocos. Eu vou trabalhando da mesma forma, sem aumentos, da mesma maneira que eu expliquei aqui. Chegando aqui no final, antes de finalizar, eu retorno para dar algumas dicas aqui. Chegando aqui no final, antes de finalizar essa volta, eu vou dar uma dica para você. Eu fiz aqui esse penúltimo grupinho de 7 pontos altos, então eu preciso pular um. Eu fiquei com 1, 2, 3, 4, e esse aqui também vai ser o que eu preciso pular. Eu fiquei com 4 pontos altos para fazer o bloquinho. Eu preciso de 7, então eu preciso de mais 3 pontos altos. Eu vou dar uma dica aqui, caso você faça um tamanho menor ou maior, serve essa dica também. Você precisa ir adaptando para terminar com 7 pontos altos também. Então, eu vou desmanchar esse e esse aqui. Eu tenho 1, 2, eu preciso de mais 3 pontos altos, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, e no mesmo espaço, eu vou fazer, então, um aumento nesses 3 últimos bloquinhos de 7 pontos altos, só para entender. Eu tenho 1, 2, 3, 4, e no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 5, 6, eu venho para o próximo, né? 6, e no seguinte, 7. Ó, fiquei com um grupinho de 7, fazendo um aumento nessa parte. Uma corrente, pulo um ponto de base no seguinte, eu vou iniciar mais um bloquinho e eu vou ter um aumento também. 1, 2, 3. E aqui no quarto, eu vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mais um grupo de 7 pontos altos fazendo um aumento. Agora, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base, no seguinte, eu vou fazer um, no próximo, mais um. E aqui no terceiro, vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Venho para o próximo, vou fazer um ponto alto. 5, no seguinte, 6, no próximo, 7. Fiquei com um ponto alto sem trabalhar.
Notem que deu certinho os blocos de 7 pontos altos. Você pode estar fazendo os aumentos, né, nesses aqui, você vai intercalando sempre para dar certo bloquinhos de 7 pontos altos, tá bom? Conforme for a necessidade do seu tapete. Agora, eu faço uma corrente e vou finalizar um pouquinho diferente essa parte, porque eu preciso caminhar com ponto baixíssimo para o segundo. Então, eu venho na terceira correntinha desse primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha do meu primeiro ponto alto. Agora, venho em cima do segundo e vou fazer um ponto baixíssimo, dessa maneira. Subo 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, laço, venho para o segundo ponto alto. No próximo, ponto alto. No seguinte, ponto alto e deixo o último dos 7 sem trabalhar. Então, essa carreira vai ser feita dessa maneira. Eu deixo o primeiro e o último do grupinho de 7 da carreira anterior sem trabalhar. Então, vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, eu tenho essa correntinha de espaço que eu fiz entre um bloco e outro, eu vou fazer um ponto alto em cima dessa correntinha. Uma corrente, pulo o primeiro dos 7 e vou em cima do segundo, inicio fazendo um grupinho de 5 pontos altos, um para cada de base. Sempre deixando o primeiro e o último sem trabalhar, ficando dessa maneira. Uma corrente. Pro meu trabalho, para minha tensão de ponto, eu vou estar fazendo uma corrente de espaço. Se o seu ponto for muito apertado, o que você vai fazendo e nota que ele tá ficando embabadado, tanto nessa parte quanto nessa outra parte onde eu tenho esses blocos, você pode estar colocando 2 correntes, tá ok? Para o meu trabalho, eu vou fazer uma corrente apenas. Aí, você vai fazendo, faz uns 2, 3 bloquinhos, estica, coloca numa superfície reta, estica bem ele. Se você ver que tem necessidade de colocar mais uma correntinha, pode estar colocando, tá ok? Só uma dica. No meu trabalho, eu coloquei uma corrente, agora eu venho em cima desse espaço de uma correntinha da carreira anterior e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, laço, pulo 1, no seguinte, inicio fazendo um grupinho de 5 pontos altos. Essa será a repetição por toda a volta do trabalho, não terá aumento, será toda a volta feita dessa mesma maneira. Faço toda essa volta, chegando aqui no final, eu faço, né, o grupinho de 5 pontos altos, uma corrente, ponto alto, uma corrente e finalizo aqui na terceira correntinha desse primeiro ponto alto, aí eu retorno. Finalizei então mais essa volta. Só uma dica, notem que geralmente ele fica meio tombadinho os pontos. Você vai fazendo a carreira e vai passando a mão pro lado contrário. Se ele está meio tombado para esse lado, você passa a mão pro outro lado. Você não vai pegar e esticar os pontos, isso não. Você vai pegar e vai passar a mão pro lado contrário que ele está tombado. Você vai fazendo a carreira, nota que ele vai ficando meio emborgadinho. Você vai passando e vai esticando ele com a mão assim, numa superfície reta, dessa maneira que o trabalho vai ficando assentadinho, bem certinho, bem reto a peça, tá bom? Então, eu finalizei com ponto alto, fiz uma correntinha e, como eu havia explicado, um ponto baixíssimo em cima desse primeiro ponto alto, onde eu inicio com as correntinhas. Agora, eu venho para o próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma, subo 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, venho para o próximo, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Novamente, eu vou deixar de trabalhar em cima do primeiro e do último do bloquinho da carreira anterior. Eu tenho 5, nessa carreira eu vou ficar com 3, porque eu não vou trabalhar nem o primeiro e nem o último. 3 pontos altos,
Agora, eu faço uma corrente, laço. Em cima desse ponto alto que eu fiz da carreira anterior, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Dessa maneira. Da mesma forma que eu expliquei na carreira anterior, você vai fazendo e vê se com uma correntinha fica bom ou ele fica repuxando. Se ele ficar repuxando com uma correntinha, você pode estar colocando duas ao invés de uma. Pro meu trabalho, uma corrente fica bom. Então, eu fiz os 3 pontos altos em cima desse um que eu tenho da carreira anterior. Agora, eu faço uma corrente. Inicio trabalhando em cima desse bloco de 5, pulando o primeiro, indo para o segundo ponto alto. No próximo, ponto alto. No seguinte, ponto alto e deixo o último sem trabalhar. Uma corrente e vou fazer novamente 3 pontos altos em cima desse da carreira anterior. Uma corrente, laço e já inicio novamente em cima do bloquinho de 5, deixando o primeiro e o último sem trabalhar, ficando um total de 3 pontos altos. Eu vou fazer esta mesma repetição por toda a volta, sempre fazendo. Coloca numa superfície reta, vê se o seu trabalho está ficando reto, está ficando bom. Você precisa aumentar aqui onde eu fiz uma correntinha, você precisa aumentar para 2, tá bom? Eu sempre dou essas dicas porque cada pessoa tem uma tensão diferente de ponto. Aí você precisa ir fazendo e esticando ele bem e vendo como que ele está ficando, se precisa de mais ou não. Faço por toda a volta nessa parte também. Vou fazendo sem aumento, sem nada, sempre conferindo se tá bom o seu trabalho, tá ok? Vou fazendo até o final, chegando aqui eu vou fazer os 3 pontos altos, uma corrente e fecho com um ponto baixíssimo em cima desse primeiro ponto alto das 3 correntinhas, aí eu retorno. Finalizei então mais essa volta, fechei com um ponto baixíssimo, conforme havia explicado aqui em cima da terceira correntinha. E notem que nessa parte, ele vai ficar um pouquinho levantado nessa parte, meio que repuxando. Eu não estiquei, ele ficou dessa forma. Mesmo se você colocar 2 correntinhas, você nota que ele vai ficar um pouquinho, não tem problema, ele só não pode ficar muito repuxando dessa forma, emborgando, que aí você precisa aumentar mais correntinhas, tá bom? Mas se ele ficar pouca coisa, conforme ficou o meu aqui, notem que se eu passar a mão, ele já vai ficar retinho. Aí eu ergo a peça, ele dá uma levantadinha. É normal até esse ponto, porque na próxima carreira ele já vai ficar retinho, como vai ter mais pontos, aí ele precisa ficar retinho, tá bom? Eu vou fazer aqui, fechei com ponto baixíssimo. E essa próxima volta será a parte do bico de acabamento. Fiz o ponto baixíssimo, venho em cima do próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixo, uma corrente, um laço. Em cima desses 3 pontos altos, no primeiro vou fazer um ponto alto e vou fazer um picô, que são 3 correntes. Venho em cima dessa primeira correntinha, pegando as 2 argolinhas e vou fazer um ponto baixo. Eu formei o meu primeiro ponto alto com picô. Um laço. E agora, eu venho em cima desse segundo ponto e vou fazer um ponto alto, 3 correntes, desço aqui na primeira correntinha, pegando as 2 argolinhas, ponto baixo. Laço, no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto com picô. 3 correntes, venho na primeira, pegando as 2 argolinhas, um ponto baixo. Laço, venho no mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto com picô. Picô sempre será 3 correntinhas, venho na primeira, volto 1, 2, 3. Nessa primeira, pegando as 2 argolinhas, eu faço um ponto baixo. Dessa maneira será o picô. Então, notem que eu fiz um ponto alto com picô em cima desse primeiro e 3 pontos altos com picô em cima desse segundo ponto alto.
Agora, eu venho em cima desse terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto sem picô. Então, eu fiquei em cima desses 3 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 pontos altos com picô e um ponto alto sem picô, sempre prestando bem atenção onde que eu vou fazer os pontos. Faço uma corrente, venho, aqui eu tenho esse bloquinho de 3 pontos altos, eu venho em cima desse do meio, desse segundo, e vou fazer um ponto baixo. Uma corrente no meu trabalho, uma corrente já é o suficiente para ele ficar um trabalho reto. Se o seu trabalho for, se o teu ponto for mais apertado, você pode estar colocando 2 correntinhas nessa parte que eu estou colocando uma, 2, 3, quantas forem necessárias. Se o seu ponto for mais largo, mais soltinho, você acha que está ficando embabadado essa parte, faz uns 2, 3 bicos desse. Você pode deixar sem correntinhas, sem espaço de correntinhas nessa parte que eu estou fazendo uma correntinha. Então, eu fiz um ponto baixo, uma corrente, notem que sempre vai ser dessa maneira. Eu tenho esse bloquinho de 3 pontos altos, que eu fiz um para cada, eu vou fazer um ponto baixo. Em cima desses 3 que eu tenho, que eu fiz em cima desse 1 da outra carreira, que eu vou trabalhar esses pontos altos com picô. Sempre presta atenção para o desenho ficar certinho, vai ser sempre nesses pontos altos e não nesses aqui. Nesses que eu tenho os pontos altos separados, eu faço apenas o ponto baixo e as correntinhas conforme a tensão do seu ponto. Então, eu fiz uma correntinha, laço, venho em cima desse primeiro ponto alto e faço um ponto alto com picô, que são as 3 correntinhas, volto na primeira, faço um ponto baixo. E em cima desse segundo ponto alto, eu vou fazer 3 pontos altos com picô. Então, eu faço 1, no mesmo espaço, 2, e mais um. 3 pontos altos no mesmo espaço, sempre fazendo o picô. Dessa forma. E agora, eu venho em cima desse último, do terceiro ponto alto, e vou fazer um ponto alto apenas, sem picô. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 pontos altos com picô e um sem picô, sempre se atentando aonde que eu vou fazer os pontos altos e aonde vai ter picô. Eu faço uma corrente, venho em cima desse grupinho de 3 pontos altos, no segundo eu faço um ponto baixo. Uma corrente, inicio fazendo esta mesma repetição. Não tem segredo, vai ser sempre esta mesma repetição por toda a volta, sempre prestando atenção, faz um pouco, vê se precisa aumentar ou diminuir esses pontos baixos, essas correntinhas que eu fiz entre um grupinho e outro. Vê certinho se está no desenho certo, sempre vai conferindo para não chegar lá na frente e ter que desmanchar tudo de novo o seu trabalho. Sempre atenção é muito importante para fazer um trabalho, tá ok? Faço por toda a volta esta mesma repetição conforme expliquei. Qualquer dúvida, volta ao vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá ok? Até eu chegar, note que eu iniciei com o ponto baixo. Quando chegar em cima desse aqui, eu vou fazer esse bloquinho normal com os pontos altos e picô, faço uma corrente e finalizo com um ponto baixíssimo em cima desse ponto baixo e está finalizado o nosso tapete. Finalizado, então, toda a parte do passo a passo do tapete da pia, já fiz a distribuição das minhas flores com as folhas e os botões dessa forma. Aí, você pode estar fazendo a distribuição conforme você quiser. Eu usei 1, 2, 3, 4 flores para fazer no meu tapete da pia. E 2, 4, 6, 8 folhas e 2 botões para fazer essa parte. Conforme eu expliquei, coloquei as pérolas, aí vai do seu gosto. Eu fiz desta forma a distribuição, aí você faz conforme o seu gosto, tá bom?